queria dizer o seguinte, para mim, a minha militância política, ela faz parte do meu cotidiano, não é simplesmente na eleição e depois acaba, certo? Porque você lutar para melhorar a vida do povo tem que ser todos os dias, independente da eleição. E para mim, ser candidato pelo PT não é nem um sacrifício. Na verdade, é uma honra, e foi uma honra ter sido candidato do PT. Porque essa militância, ela é maravilhosa. Enquanto a militância, às vezes, estava na rua, na chuva, e fazendo, digamos, a campanha peito aberto, para tentar tirar um voto de um bolsonarista ou de um paulista, às vezes eu estava no estúdio com ar-condicionado, fazendo maquiagem, fazendo reuniões internas, fazendo live, que é muito mais fácil, viu, Conde? É muito mais fácil. Então, eu quero dizer para você que ter sido candidato do PT não foi nenhum sacrifício, foi uma tarefa de militante partidário. Espero ter cumprido essa tarefa, me esforcei o máximo para que isso acontecesse, todos os dias, fiz agenda dia e noite, de dia era sol de manhã, e o pessoal da minha agenda marcava, parece que era contra o sol na carreata, então eu pegava o sol de manhã no rosto, e à tarde era chuva. O Wellington Dias, eu estava numa reunião agora há pouco com ele, e ele relembrou, a chegada dele em São Paulo, o primeiro dia de eleição, no dia do nordestino, eu marco uma atividade com ele no Largo 13 de Maio, logo de manhãzinha, e foi uma chuva danada. Aí a única coisa que eu falei para o Hélito naquele dia, para o nosso governador do Piauí, foi: Hélito, essa cena a gente nunca vai esquecer. Todas as vezes que a gente vai se encontrar, com certeza nós vamos falar dessa chuva. Então são coisas que marcam. E dizer que eu estou muito bem de saúde e bem também de espírito. Nós temos que lembrar, Ocone, que nós entramos nessa campanha eleitoral com a paura, com o medo do Bolsonaro e do bolsonarismo, de que isso pudesse continuar, que a eleição dele, a eleição daqueles governadores dele, dos deputados dele, de milhões de votos, isso que não fosse apenas uma onda que ia continuar. Não, felizmente, nós derrotamos essa onda. Nós derrotamos o fascismo no Brasil nas eleições municipais. E esse era um dos objetivos da nossa candidatura, sabe? De derrotar o fascismo nesse país. E a gente conseguiu na cidade de São Paulo e em vários pontos do país. Então, isso não é pouca coisa. É verdade que este voto, ele não veio para nós. Ele foi um voto que ficou no centro-direita, conservador, porque a minha análise, ainda cedo, a gente está conversando, é que o povo votou com medo. E o medo, ele arriscou votando no Bolsonaro em 2018. E aí ele começou a piorar de vida. E veio a pandemia, e aquelas mortes todas, essas mortes acontecendo, ele foi conservador nisso. Ele fala: eu não vou arriscar. E o voto foi um voto medroso, a meu ver, nas cidades. É isso que eu observo. Há um crescimento, evidentemente, portanto, esse eleitor que saiu do Bolsonaro, ele foi para uma transição, vamos chamar assim, para o DEM, para o MDB, para o PSDB, em que pese, do ponto de vista numérico, do voto que vale para o presidente da República, eles caíram. Então, o PT não caiu, mas, evidentemente, do ponto de vista de prefeituras, nós perdemos prefeituras, e aconteceu uma migração entre o voto do PT, as prefeituras do PT eram mais no interior, nos grotões do país. Em 2016 foi o pior momento nosso, e que a gente agora recuperou o voto mais de centros urbanos, inclusive de bancada de vereadores. E a novidade, sem dúvida nenhuma, foi o Boulos. O Boulos foi muito bem, além do PSOL ter ganhado lá junto com o PT em Belém,
Ele foi muito bem aqui, ele conseguiu ir para o segundo turno na cidade de São Paulo. E hoje, qualquer debate, qualquer conversa sobre o futuro do país ou em relação às eleições de 2022, tem que pôr o Boulos em volta da mesa, tem que dar carta para ele. Você tem que ele começou a receber carta. Isso, eu não vejo isso como ruim, sabe? É uma liderança importante, nova, que surgiu, que tem futuro. Eu procurei. Eu estou falando assim mesmo, estou falando, né, Conde? Eu procurei. Daqui a pouco eu faço uma pergunta para você. Bom, eu tinha como assim, muito claro o objetivo da minha candidatura, que era defender o legado do PT, defender os nossos governos, tanto federal, o governo Lula, o governo Dilma, nosso legado aqui na cidade de São Paulo, os 3 governos nossos. Procurei passar que eu era uma pessoa que achava que estava em melhores condições que os outros candidatos, em função da minha experiência, pela minha passagem na Prefeitura de São Paulo, nos 8 anos que eu fiz parte do governo do PT, da Marta e do Haddad, e procurei, portanto, deixar muito claro quem eram os nossos adversários, que era o Bolsonaro e era o Dória, Bolsonaro russomano, Dória e o Bruno Covas aqui. Então, em nenhum momento, eu sabendo que nós podemos disputar o mesmo eleitor, né, entre mim e o Boulos, em nenhum momento eu fiz qualquer coisa que pudesse desautorizar ou baixaria. Assim, sempre um respeito muito grande para o Boulos. Não quis falar, deixa que o eleitor decida. E eu falava sempre, gente, o eleitor é sábio. Se tiver o voto útil, ele vai para um canto, vai para o outro. Entendeu? E eu tinha muito claro naquele momento, em alguns momentos, que se a minha candidatura não crescesse ou não tivesse um patamar razoável de votos, o Bruno Covas poderia ganhar no primeiro turno, quando começou a desidratar o russomano. Então, eu cumpri um papel no primeiro turno para o PT, para a esquerda, e também no segundo turno, de pronto, assim, mesmo na noite que o Boulos foi para o segundo turno, eu liguei para ele, parabenizei a ida dele para o segundo turno, e entrei na campanha, assim, com tudo, porque eu tinha claro que tinha que sinalizar que o PT da periferia, o candidato era o Boulos, porque foi isso que eu fiz. E o resultado eleitoral foi justamente isso. Se você pegar a votação do Boulos no primeiro turno e a votação no segundo turno, e aonde foi, justamente foram aquelas pessoas que votaram em mim ainda no primeiro turno. Sendo que uma parte o Boulos já pegou pelo voto útil, mesmo petistas votando nele no primeiro turno, e depois a segunda parte, que eu achava que era mais difícil, né? Porque teve uma disputa. Teve uma disputa. Agora a gente vê, Tato, a mancha eleitoral do resultado e vê a periferia indo para o Boulos ali, quase que numa repetição dos resultados históricos do PT, mas agora numa relação diferente. Agora, Tato, você ganhou um respeito da militância, e eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando o tempo todo aqui as redes sociais, quer dizer, nas redes sociais eu vejo esse feedback, mas a gente vê também na rua o respeito que você conquistou. Quer dizer, você... eu daqui, do chão da fábrica, aqui, da onde a gente trabalha, faz as lives, eu percebo que a sua vida mudou depois dessa eleição. O que mudou para você? Eu acho que o Boulos já era uma figura nacional, ainda que em dimensões diferentes, foi candidato a presidente da República, mas até o recall daquela candidatura que propiciou a ele uma performance forte nas eleições de São Paulo, mas agora ele está credenciado, como você mesmo disse, também para alçar voos maiores. Mas você também ganhou uma dimensão nacional, não só pelo papel que você exerceu nesse segundo turno, no primeiro e no segundo turno, mas você passa a comentar também as questões agora nacional. Estava vendo o teu Twitter agora, você está celebrando os resultados do PT no Brasil inteiro, de uma posição, de uma liderança nacional. O que mudou, Gilmar Tato? Não, veja, eu sei das minhas responsabilidades, evidente. Você ser candidato na cidade de São Paulo, ainda mais pelo PT, deixa marcas profundas e todo mundo presta atenção.
Eu acho que as pessoas não me conheciam, não prestavam atenção nas coisas que eu fazia, e agora começaram a prestar uma atenção um pouco mais do meu jeito de falar, de ser, de atuar, e eu sempre fui assim. Não mudou nada do ponto de vista do meu comportamento. Eu senti isso na campanha eleitoral, no final, principalmente do primeiro turno, um carinho muito grande da maneira que eu fiz o debate político. Eu estava muito preocupado. Assim, a campanha de 2018 deixou todos nós preocupados e traumatizados da maneira de se fazer política. E a maneira, você tem que fazer política com seriedade, falando a verdade, com propostas, respeitando o outro. Não é possível que a democracia só vai ser assim, realmente valorizada, ser uma democracia forte, estruturada, definitiva, assim, se o político, vamos chamar assim, né, se as pessoas mudarem seu comportamento. E eu falei assim, essa campanha tem que ser uma campanha sem baixaria, sabe? Uma campanha de debate político, uma campanha de propostas e de falar para o que você está propondo para o povo tão sofrido. E aí eu sentia, no primeiro turno foi assim, a militância do PT, então, está um negócio assim fantástico, as pessoas choram, sabe? Eu fico meio que surpreso, eu confesso, assim, às vezes emocionado, né? Porque eu não fiz nada do que minha obrigação, vamos chamar assim. As pessoas vêm, me abraçam, assim, pela maneira que eu me comportei. Foi o primeiro turno difícil, vocês acompanharam, né? Os ataques especulativos todo momento em relação à minha candidatura, de pessoas próximas ao presidente Lula, ou pessoas membros do PT, ou mesmo até pessoas do PSOL que queriam que o Bozo fosse no turno. Tinha uma guerra aí na rede social sobre isso, e falando que poderia, no segundo turno, não... Eu acho, sem querer te interromper, eu acho que você não agrediu, não reagiu em nenhum momento. Foi impressionante a tua tranquilidade com relação a isso. Desculpa, só para registrar isso. Não fiz e não deixei fazer, porque é mais do que não fazer, não deixar fazer. E pedir para não fazer. Assim, sabe? E aí, no segundo turno, como eu falei, logo o Boulos ganha, eu fiz aquilo. No dia seguinte, eu já fiz uma atividade... no dia seguinte, foi na segunda-feira, eu fiz uma atividade de rua com o Boulos, eu e o Orlando Silva. Nós fizemos uma caminhada lá no Mosteiro de São Bento até o Teatro Municipal. Na terça, isso foi na segunda, na terça já fizemos um ato da frente, acho que foi na terça, um ato da frente, que estava assim, todos os partidos que apoiavam o Boulos. E tinha que pensar rápido, né, Tato? Tudo muito rápido. E eu falei naquela oportunidade, porque tinha essa coisa de discutir o programa, de discutir, sabe, linha de campanha. Eu falei, pessoal, vamos parar com isso. Não tem essa coisa. O programa agora é Boulos, não tem... Muito parecido o nosso programa, não é hora de ficar fazendo ajuste de programa, nada disso, e vamos para a rua. Porque eu tinha que sinalizar também para a militância, para os deputados, para os vereadores, para as pessoas que votaram em mim, que eu estava na campanha do Boulos, porque o eleitor, isso é muito rápido. Se você não age rápido, se você demora uma semana numa eleição de 15 dias, é fatal. E mesmo a eleição do segundo turno, quando tinha um mês, também é fatal. Então, eu não podia... Imagina se no dia seguinte eu anunciava que estava indo para a praia. Imagina se você anunciasse como alguns anunciaram, não, nós vamos pensar, nós vamos estudar. Imagina se eu anunciasse que eu ia pensar. Só o fato de pensar, ir para a praia, ir para Paris, não, eu sinalizei o seguinte, olha, no dia seguinte eu vou para o Grajaú fazer campanha para o Boulos, porque é lá que o Boulos precisa ganhar essa eleição. E aí fizemos essa frente. Aí depois eu comecei a organizar o pessoal, o PT fez assim, reuniões com a coordenação do Boulos, coloquei à disposição, eu fiz carreatas sem Boulos, o Boulos ia para um lado, aí eu ia para o outro. Ô Gilmar, permita que eu faça um comentário, você praticamente liderou uma campanha de rua forte do Boulos, segundo turno, defendendo o PT, evidentemente o apoio, mais do que muitos petistas
que no primeiro turno ficavam apoiando o Boulos. Quer dizer, você foi mais presente ainda. É engraçado, e como a gente te conhece, como a gente está percebendo essa tua postura, essa conduta que tá encantando as pessoas. Isso eu posso dizer para você. Daqui a pouco eu vou trazer umas mensagens aqui para você. Você não tem nenhuma mágoa, você não guarda isso, quer dizer, teu aspecto cristão realmente é uma realidade tão forte assim, Gilmar? Sabe, a vida do povo está tão sofrida, o povo desempregado, sem renda, assim, o povo tem uma pessoa já sem sapato, sem comida. Como é que eu vou perder meu tempo com isso, sabe? Como é que o Mujica tem uma frase que é fantástica, assim, como é que eu vou plantar ódio no meu quintal, gente? Eu não tenho tempo, eu não posso perder tempo com isso, porque isso faz mal para a alma, faz mal para o coração, as pessoas não conseguem viver. Eu não sei se é cristão, eu sou cristão, mas é isso, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, eu já estou querendo pensar como é que nós vamos ganhar as eleições de 22, como é que nós vamos organizar a juventude, como é que nós vamos organizar o povo para tirar o Bolsonaro, para não deixar um candidato que tira direitos cada vez mais do país, independente de ser o Bolsonaro. É exatamente isso que eu penso. E eu fui, e aí quando aconteceu, estava fazendo essas carreatas, eu falei para o Boulos, faz o seguinte, quando você achar que eu devo estar junto, você me avisa, porque não tem muito sentido, que eu fui candidato, e no segundo turno é pior, a militância, eu não tenho papel nenhum de estar com o Boulos a todo momento, né? E ele teve algumas atividades que inclusive foi, assim, não é que pediram, anunciou que talvez seria importante, como no Paraisópolis, no Heliópolis. Aí eu falei, não tem sentido, eu ir lá não faz diferença nenhuma, porque já tinha toda a militância, tinha deputados. Então o que eu fazia? Eu fazia carreatas separados. E aí o Boulos, ele pega o Covid, dá 2, 3 dias da eleição, aí eu, na hora, liguei para ele, eu falei, Boulos, vamos buscar... Falei para ele fazer o pronunciamento, assim, né? Ele já estava pensando nisso, estava organizando lá, e falou, cara, não se preocupa, você pode deixar que a rua, não é que eu tomo conta, eu vou estar na rua todos os dias, isso foi na noite, já liguei para o pessoal, vamos fazer uma carreata no dia seguinte, avisar que, para sinalizar que não muda nada o Boulos ficando em casa em função do Covid, certo? Então, e foi isso. E a minha chegada, no sábado, quando teve a carreata, que eu saí lá do Grajaú para a Paulista, aí a chegada ela foi muito bonita, porque foi o encontro dos petistas com o pessoal do PSOL, né, o pessoal do PSOL, né? E aí e o pessoal viu, assim, eles não tinham, uma grande parte não tinha me visto, assim, na campanha do Boulos, né? E eu com um caminhão de som, a gente passou a Paulista ida e volta, né? Sentido a Consolação, depois voltamos sentido Paraíso. E aí eu desci lá no MASP, e todo mundo, assim, muito emocionado. É isso que falou, né? O pessoal, um carinho muito grande em relação a mim, e assim, do papel que eu cumpri. E teve um momento que essa foto, né, teve um momento que a Erundina estava chegando, passou, e eu fui lá, cumprimentei. Você vê que essa foto, ela não está... A Erundina faz um coração assim para mim, né? Faz um coração. Eu faço também em algum momento, mas era uma confusão danada. E eu senti também a emoção dela em relação a esse encontro. Mas é uma foto linda, Tato, e mostra como você se jogou de corpo e alma nessa. Você foi o maior apoiador do Boulos. Eu fiquei impressionado com o nível de engajamento teu. Evidentemente, guardadas as diferenças, em nome da democracia e para vencer um governo notadamente ultraconservador em São Paulo, que é o governo Bruno Covas, que acabou vencendo. E você, democraticamente, inclusive também no Twitter, parabenizou Bruno Covas. Agora, essa foto com a Erundina é espetacular, mostra o carinho. Agora, tem uma outra foto aqui que eu quero compartilhar, e você postou no seu Twitter hoje, é uma foto antiga,
da sua mãe com a Luísa Erundina, uma foto linda. Eu vou trazer aqui só para a gente se emocionar um pouco mais aqui, ó. Olha só, muito legal. E aí eu vou passar, tem mais 2 fotos aqui. Quando a Erundina... Aqui ela era prefeita, Tato? Era. Aqui a família Tato? Essa aqui, essa menina aqui é minha irmã mais nova. Mas faz tempo essa foto, hein? Faz tempo. Agora essa aqui é sua mãe, né? Com a Luísa Erundina, que você postou. A minha mãe gostava muito da Erundina. Gostava muito. Agora, Tato, deixa eu ler umas mensagens aqui que chegaram para você. Eu abri uns links aqui no meu Facebook. Aliás, quero agradecer a audiência do Facebook aqui, muito alta. Todo mundo querendo ver a fala do Gilmar Tato nesse momento, segunda-feira pós-eleitoral. Renê Ceia está dizendo, orgulhosa deste companheiro. Adriana Kaufmann, me conquistou, sua firmeza, estabilidade e clareza. Egle Korhaus, saiu muito grande dessa eleição. Márcia Denise, Tato, tem meu respeito. Beatriz Souza, obrigada pela grandeza moral, Tato. Você foi um respiro de caráter nessa campanha, máximo respeito. Cristina Couto dizendo, virou um gigante. Esse honra o petismo. Elisângela Biscola, ele foi show de bola. Edilene Quirino, obrigada, Tato, você se mostrou um gigante. Enfim, são mensagens todas, uma piracema de mensagens, depois eu vou mandar para você. Mas é impressionante como você realmente conquistou, depois desse primeiro turno que foi tumultuado, com uma insegurança, com traumas para todos os lados, da aliança e tal, de sair, de não sair, e você tomou esse protagonismo aí na virada do primeiro para o segundo turno. Conta mais um pouquinho para a gente, Tato, desse momento que você está vendo. Você está dizendo que você sempre foi assim, né? É que agora as pessoas estão dizendo... Para mim, eu sempre fui assim, e as pessoas que me conhecem sabem que foi assim. Mas em relação à Erundina, eu não participei do governo dela, eu tive um irmão que participou, antigamente era subprefeito da época, administrador regional da Erundina, um dos irmãos mais velhos, mas eu não participei do governo dela, que era muito novo, participei da campanha dela na época. E aí depois ela sai candidato a prefeita, porque na época não tinha reeleição, saiu o Suplicy, depois ela sai candidata a prefeita de novo pelo PT, e teve uma disputa muito grande dentro do PT, e eu apoiei ela naquele momento, eu era presidente do PT municipal, então a gente começou a ter uma relação muito afetiva, muito, muito legal, assim, com a Luísa Erundina, e ela ia lá em casa, na casa da minha mãe, e a minha mãe gostava muito dela, sabe, ela se adorava, e toda vez que a Erundina, a gente se encontrava, ela perguntava da minha mãe, né, então, a família toda tem um carinho muito, muito grande pela Luísa Erundina, independente dela, mesmo ela, depois que ela teve muito saiu do PT, aquela coisa toda, então foi muito, se alguém não votasse no Boulos no domingo de um dos meus irmãos, porque eu da minha família, aí era só invocar o nome da minha mãe, porque o pessoal gosta muito da Luísa Erundina. Mas esse carinho foi assim, ele é bom porque você renova as energias e mostra que você está no caminho certo, no lado certo. Eu acho que tem que ser esse o comportamento de um cara de esquerda, quem é progressista, quem é humanista, quem sabe, tem que ter lado, gente, e não é difícil saber o lado, e não é difícil escolher o lado, é só você pensar no povo, sabe, é só ser humano. Então, isso é muito fácil. E segundo turno é isso. Nós temos que acostumar com isso cada vez mais, sabe? Fortalecer a democracia e ter o respeito, mesmo que você tenha disputa, e você tem que depois respeita na campanha, ganha, sabe, torce para que dê certo. Então, esse carinho na rede social, isso acontece na rua. Dá a impressão que eu ganhei eleição, assim, que todo mundo... E eu tive só 8%. E esse carinho, às vezes eu sou surpreendido, porque eu sou um cara que gosto muito de andar na rua, de andar sozinho, assim, às vezes a pé, às vezes eu preciso ir lá no PT, se eu tenho tempo eu vou a pé, às vezes eu vou de bicicleta, às vezes eu vou de transporte público,
Então, às vezes eu sou surpreendido. Pelas ciclovias que você mandou, que estruturou, né? Então, para mim é muito saboroso eu andar na cidade, nas ciclovias, porque a grande maioria eu participei do projeto, fiz, sabe aquela coisa? Então, mesmo nos ônibus, ar-condicionado, e eu fiquei surpreso uma vez, foi ano passado, eu entrei, estava frio, a cidade era uma noite frio, e eu entrei dentro do ônibus, e o ônibus estava aqueles 22 graus, sabe, assim, uma temperatura de avião, coisa legal e tal. E eu fiquei surpreso, falei, pô, você com o ar-condicionado era só para o calor, também em relação ao frio. Foi uma surpresa que eu não sabia que era para isso também. Então são coisas, eu gosto da cidade, eu curto a cidade, eu conheci ainda mais essa cidade, as pessoas. Por isso que esse carinho, não tem preço isso, gente. Por isso que para mim foi uma honra disputar, sabe? A eleição... É o que está todo mundo dizendo nas redes, que é onde eu estou aqui mais, enfim, interagindo nesse momento, Gilmar. As pessoas estão agradecendo você. Eu vou trazer até uns comentários aqui do público para colocar na tela para você também ler comigo. A Lívia Sampaio dizendo, parabéns, Tato. Grande abraço de uma petista baiana que pouco te conhecia. Fiquei impressionada contigo. Parabéns sempre. Tem minha imensa admiração. Cíntia Chaim dizendo aqui, nasce uma nova estrela para o futuro do PT, o gigante Gilmar Tato. Júnior? Você é Júnior, Gilmar Tato? Não. Olha só, deixa eu trazer aqui mais um comentário, daí a gente volta aqui, ó. Heloísa Guimarães, parabéns, Tato, pela sua grandeza. Você se tornou nome nacional, Gilmar Tato. E agora? O que você vai fazer com essa... Eu vou voltar para a Secretaria Nacional de Comunicação, que nós temos que, o PT como um todo, a gente tem que organizar essa área, principalmente na rede social, esse embate, numa nova linguagem. Aliás, conversar com você sobre isso é um desaforo, né? Agora eu vou olhar o risco que eu estou correndo. Uma nova linguagem, um novo jeito de fazer política, de se expressar, de falar, principalmente com a juventude, com as pessoas. Tudo isso eu tenho essa preocupação, então vou voltar para lá. Evidente que eu estou dentro de um projeto de a esquerda voltar a governar o país, de preferência um candidato do PT, mas ajudar a articular essa frente. E essa frente, para mim, é com o PSOL, é com o PCdoB, é com o PSB, é com o PDT, setores do PMDB, progressistas. Então, tudo isso, eu vou estar nessa... Eu gosto, assim, você perguntar para mim o que gostaria de fazer, eu gostaria de pegar o nosso candidato debaixo do braço, ou pré-candidato debaixo do braço, no Brasil, e eu tenho preferência, daqui a pouco, não hoje, mas um dia eu vou falar, e sair o Brasil afora para organizar, sabe? Organizar a pré-campanha dele. Então, eu acho que essa é a minha tarefa. A questão de ser candidato de novo, olha, eu não sei o que vai acontecer aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que o PT, e esse é um debate que nós vamos ter que fazer, que nós discutíssemos isso já no primeiro semestre do ano que vem, sabe? Verificar, se for o Lula candidato, é o Lula, está resolvido, mas se não for o Lula, já decidir o ano que vem, no primeiro semestre, organizar a campanha, que não é fácil, a pré-campanha. E aqui no estado de São Paulo, nós temos a candidatura de governador e do Senado, entendeu? Então tem que verificar quais são os nomes que estão colocados para poder... Eu sou daquele seguinte, se tiver nome melhor do que eu, está resolvido. Essa é a minha, sempre foi a minha opinião. Eu quero... Como que a gente derrota o PSDB no estado de São Paulo? Não é fácil. O povo gosta do PSDB aqui no estado, gosta deles, votam neles, e nós temos que montar uma estratégia. É difícil aqui no estado de São Paulo. O PT, de novo, não foi bem, diminuiu as cidades. Até a prefeitura foi bem, porque nós tínhamos Araraquara e Francisco Morato. Mas Araraquara a gente se elegemos Matão. Francisco Morato não é do PT, mas o prefeito lá apoiou o prefeito, o que ganhou, mas não é do PT. E ganhamos Diadema, voltamos Diadema, que foi a primeira cidade que a gente ganhou no Brasil, em 82.
e ganhamos Mauá também, que é uma surpresa. Mauá é um prefeito, um vereador, um menino bom, onde um dia traz ele aí para conversar com você. Vamos, daqui a pouco já vou entrevistar, vamos combinar. Ele é um cara novo, fala bem. 2 anos atrás eu vi ele falando lá em Mauá, numa plenária, eu fiquei impressionado. Eu falei, quem é esse menino? Aí ele falou, não, sou eu, candidato a vereador. E falei, pô, por que vocês não lançam ele para prefeito? E ele resolveu ser candidato a prefeito, uma eleição difícil, e ganhou a eleição também. Fiquei muito feliz pela eleição dele. Gilmar Tato, aqui nesse novo horário aqui do canal do Conde dos Coletivos, estamos ao vivo no Facebook, também no Twitter. Tato, sabe quem vai estar aqui amanhã, nesse mesmo horário aqui? Você é a estreia do programa, viu? 13h13, tá? Essa é da sorte, viu, ô Gilmar? Amanhã, Edinho Silva aqui comigo, às 13h13. Grande Edinho Silva. Não, Edinho. Parabéns, Edinho, parabéns, porque ele... o comportamento dele nessa pandemia foi exemplar. Assim, prêmios internacionais. Ele fez testagens em massa em Araraquara. Que é uma das cidades que melhor combateram o vírus no Brasil. Que inclusive, a taxa de letalidade foi uma das menores do estado. Acho que foi a menor. E era isso que a gente cobrava, e cobra ainda aqui na cidade de São Paulo, porque você tem que pegar 1 bilhão, eu fiz até a conta, a cidade tem caixa 19 bilhões, pega 1 bilhão e faz testagem em massa aqui na cidade de São Paulo, porque o prefeito não fez, ainda bom que ele fizesse agora, independente da eleição, porque foi o que o Edinho fez. Aí eu liguei para o Edinho na campanha eleitoral, falei, Edinho, o que você fez, o que você está fazendo aí diferente? E ele falou, testagem em massa, e aí monitoramento, vai monitorando, deve falar isso para você amanhã, monitorando os bairros onde você tem maior incidência, e aí você vai controlando, você vai tendo uma política mais, restritiva para aquele determinado bairro, você dá uma atenção maior. Então teve toda uma estratégia que ele fez lá. E a cidade de São Paulo, mesmo sendo uma cidade de 12 milhões de habitantes, você pode fazer, porque você tem uma rede SUS muito grande, você tem uma estrutura do Estado aqui, da prefeitura muito grande, e dá para fazer de forma descentralizada. O que a gente viu foi o Bruno Covas não fazendo isso, né, Gilmar Tato? Quer dizer, São Paulo continua, depois de Nova York, acho que é a cidade mais afetada pela Covid no mundo. Tato, eu queria que você falasse sobre o resultado das eleições, agora que você se tornou um nome nacional, enfim, quer dizer, sempre foi, né, o nome Gilmar Tato, quer dizer, secretário na maior prefeitura da América Latina, já alça você uma situação de liderança nacional automaticamente. Mas aqui agora você ficou conhecido, mais conhecido no Brasil todo, então tem gente de Porto Alegre celebrando você, do Nordeste, Gilmar Tato para lá, Gilmar Tato para cá. Eu quero que você faça uma breve leitura desse resultado eleitoral. Você já falou em linhas gerais aqui, mas o PT, por exemplo, de 15 segundos ganhou 4. Eu não acho que é um resultado ruim. A imprensa tradicional está dizendo que é ruim, que é uma derrota. Eu não acho que é 30%, basicamente, dessas disputas. E tem Belém também, que chegou com a vice e tudo mais. Você, como grande leitor também, agora conjuntural, dentro aí do bojo da comunicação do PT, você acha que o processo de construção de candidatura e de consenso e de costura com os outros partidos de esquerda, porque tem feridas, né? A gente viu a Marília Reis lá, a gente viu algumas feridas aí que vão custar um pouco para serem cicatrizadas. A estratégia está certa para 2022? Como é que você está lendo essa... Primeiro, deixar um abraço para a Manuela, que foi guerreira na campanha lá de Porto Alegre, sofreu muitos preconceitos, comentários machistas, enfim. E a mesma coisa a Marília Reis, lá em Recife, que nós temos que tomar medidas, sabe, para coibir isso, para isso não acontecer, porque é muito difícil as candidatas mulheres, a maneira de que as pessoas, a agressividade em relação às mulheres quando saem candidatas, e não foi diferente em relação a Manuela, em relação a Marília Reis em Recife. Por isso, a minha homenagem para essas duas guerreiras que fizeram um papel bonito
nessa eleição. O que eu acho, Conde? O PT, havia uma expectativa evidente de a gente sair melhor, evidente, porque nós saímos em 2016, uma eleição muito difícil, foi o pior momento do PT. 2018, nós recuperamos sabe, um certo protagonismo, porque o Lula estava em primeiro lugar, ia ganhar a eleição, não deixaram o Lula ser candidato, por isso que não deixaram ser candidato, e aí colocamos o Haddad, sabe, no último momento, e ele fez um papel bonito, teve 47 milhões de votos, foi para o segundo turno, então isso tudo foi 2018. E 2020 falou, bom, agora chegou também a vez do PT, o PT tirou uma estratégia de lançar candidatos próprios nas capitais, e onde tinha retransmissora de TV, de televisão, e cidades acima de 200 mil habitantes. E algumas exceções, como aconteceu em Porto Alegre, como aconteceu em Belém. E no Rio de Janeiro, era para ser o Freixo, ele não topou, e aí desestruturou essa frente. Então... Mas a Benedita fez uma campanha lindíssima, hein? Foi uma campanha lindíssima, nossa, guerreira, e pela idade dela, ela 78 anos, me parece. Como é que pode, gente? Por isso que eu falo, como é que eu vou reclamar de fazer campanha aqui? Eu desse tamanho, com saúde, né, com 55 anos, se a Benedita está subindo o morro, descendo o morro, com aquela vitalidade, aquela disposição, então eu vou falar, vamos para cima. Então, o que aconteceu? Mas não significa que podia ser melhor, não foi, mas teve uma mudança de comportamento do eleitor. Nós diminuímos as prefeituras, 71 prefeituras, mas do ponto de vista de votos, nós aumentamos no país. Então, pensando do ponto de vista da presidência, cada voto, uma pessoa, um voto, que é o que vale para presidente, e nós não diminuímos, nós aumentamos quase 200 mil votos. Então, essa é um bom indicativo, o outro indicativo que eu vejo é que uma mudança do perfil desse eleitor. Nós saímos, digamos assim, do interior, dos municípios pequenos, que é mais conservador, e voltamos para os municípios dos centros urbanos, tanto em relação à eleição de prefeitos e prefeitas, como em relação a vereadores. Isso mostra que o PT também volta a dialogar com esses centros urbanos, que é a maioria da população. Nós temos que ver de forma estratificada o perfil desse eleitor do PT, que eu ainda não tenho. O pessoal está fazendo o levantamento, sabe, se a juventude verifica essa classe C, D e E, e como que, sabe, a idade que votou. Então, tudo isso nós temos que analisar e dizer o seguinte: o pessoal aí do PT, o pessoal progressista, que acha que o PT morreu, ou a grande mídia acha que o PT acabou, esquece, gente, esquece. O PT é muito forte, o PT tem arraizado no Brasil inteiro. E eu peguei um detalhe, eu não sei se eu tenho aqui o número, tá aqui, ó. Nada contra. Vamos pegar o PSOL, né? Que o PSOL saiu muito fortalecido no país, né? Tanto é que elegeu a capital e aqui o Boulos foi para o segundo turno. Mas eles elegeram 88 vereadores do Brasil inteiro. 5 prefeitos. Você percebe? Então, eu não preciso falar para você do PT, a quantidade que o PT... Então é o seguinte, isso leva que uma candidata do PT à presidência vai ter muita capilaridade, muita força. Isso faz com que a gente tenha todas as condições de disputar a eleição, ir para o segundo turno, só que o nosso problema não é só o segundo turno, nosso problema nós temos que agora apresentar um programa do país, um programa de combate à desigualdade, um programa de combate ao desmatamento, de ter uma transição ecológica, um programa que tem uma política de emprego e renda, que tem uma política para a juventude, para a cultura, uma de defesa da nossa soberania. Esse é o programa que a gente vai apresentar. E a partir daí, ir construindo com os outros partidos, para verificar se é possível estarmos juntos no primeiro turno
e se não, já preparar a nossa, para que essas pessoas, quem não for para o segundo turno, ter um comportamento igual o PT teve aqui na cidade de São Paulo. Pois é, esse que é o grande... Pode concluir. Vamos ser justos. Eu acho que vamos chamar o líder, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Que se eu vacilasse, se eu não apoiasse o Boulos naquela noite, ou no dia seguinte, logo de manhãzinha, se eu demorasse um dia, sabe, já não ia ser a mesma coisa. Já criava dúvida, entendeu? Então que ela é feita de símbolos também. Ela é feita de gestos. E o eleitor percebe isso. E é evidente que quando eu fiz aqui, você acha que tem gente que brigou comigo. Não é assim. Tem gente... Você pensa que o cara falou, pô, você não podia esperar pelo menos 2, 3 dias para a gente sarar nossas feridas, passar um remedinho nas feridas, porque teve disputa com o PSOL, né, real e honesta. E tem gente que falou, pô, Gilmar, você poderia esperar um pouquinho. Agora eu vou até te provocar, Gilmar, porque é o seguinte, teve um episódio que realmente me deixou impressionado, eu denunciei isso nas minhas lives, que foi aquela, até o Boulos te ligou, acho que o Boulos e você têm uma relação muito civilizada e amistosa e bonita, né? A gente percebe isso quando você fala dele e quando ele fala de você também. Agora, teve aquela questão do Google, né? Do direcionamento de busca e tudo mais, né? Aí a gente viu a matéria na Folha de São Paulo que o Boulos te ligou para pedir desculpa. E você citou o Mujica para ele, segundo a matéria da Folha. Quer dizer, eu só queria pontuar o seguinte: houve feridas, mas você justamente deu o exemplo de não ficar fuçando nas feridas e olhar para frente, olhar pelo bem enfim, da cidade e do país. Confere, Gilmar? Não, confere. Não, e teve toda uma política de pessoas ligadas ao Lula, mesmo pessoas do PT, e mesmo pessoas do PSOL, de procurar que eu saísse do páreo. Isso foi muito, muito presente no dia a dia. Evidente, sabe? Inclusive na última semana, né? Que foi um episódio. Não, que mostrou um erro sem tamanho, porque só inclusive a candidatura do Boulos. Essa avaliação que eu fazia. Além do desastre que seria você para a bancada do PT, nós tínhamos 84 candidatos a vereadores, a vereadoras. Ia ser um erro político assim, crasso, porque a minha avaliação é que se você retirasse a candidatura naquele momento, e era um momento assim, crucial, porque o momento é na semana que o eleitor decide o voto. Então, foi ali, e teve um movimento do PSOL. O PSOL, ele foi uma estratégia do PSOL, de tentar convencer o PT a retirar a candidatura, e foi ali que a presidente Gleisi me chamou naquele jantar, que saiu na imprensa, inclusive, para minha surpresa, junto com o Marinho, falando que eles estavam preocupados, né, que no segundo turno tivesse uma candidatura como o Márcio, como o Somano e o Bruno, e que pudesse a esquerda ficar fora do segundo turno. Aí eu ponderei, falei, olha, a minha retirada, além de rebentar o PT, pode, porque naquele momento o Russomano já estava se desidratando, sabe? E eu não acreditava na candidatura do Márcio, que o Márcio pudesse crescer. Eu falei, isso pode levar o Bruno para ganhar o primeiro turno. Você imagina quem seria o Gilmar Tato hoje se isso acontecesse? Eu retirando, aparentemente parecendo um belo gesto, né, de unidade da esquerda no primeiro turno, e o Bruno ganha o primeiro turno. Mas estava quebrado. Até porque, justiça seja feita, a própria presidente Gleisi falou, a decisão é sua, é soberana. E o presidente Lula, no domingo de manhã, falou a mesma coisa. Só que aquela entrevista lá dizendo assim. Mas ali foi a sinalização que o voto útil tinha que ir para o Boulos. E mesmo assim, tinha gente que achava que eu ia ter menos de 3% de votos. Você viu que a gente segurou. Teve
um pouco mais de 8% de votos, e nós fizemos a nossa bancada aqui, nós empatamos contra o PSDB, nós perdemos apenas um vereador. Você chegou em ascensão, né? As pesquisas estavam dando 4, 5, você chegou com 8. Cheguei com 8. E se desse mais uma semana de... Nós tínhamos pesquisa interna que estava tudo embolado. Eu, o Russomano, o Boulos e o Márcio França. Então, e como o PT sempre na última semana é a semana e no dia que dá aquele, né, estirada, mas aí me abateram em voo. E tem outra coisa, as pesquisas erraram muito também. A gente viu. Também. O ficou 40, o Dória, só o ato falho, né? Porque ele é praticamente o Dória. Ficou com 60, quer dizer, as pesquisas estavam dando muito mais próximo e tudo mais. Então, sabe, é preciso ter um pouco mais de autoestima realmente na hora de resolver essas questões. Gilmar, eu queria te perguntar, o público aqui está super a fim de saber, super encantado também com a tua presença aqui. Realmente você ganhou uma dimensão diferente depois dessas eleições. Posso dizer isso assim, sem medo de errar, porque eu acompanho muito de perto, tanto sua campanha, a campanha da Prefeita de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo. Agora, a gente percebe que o PT, se o PT não deslanchou nessas eleições, ele também não caiu, quer dizer, ele está numa posição intermediária, inclusive ganhou mais votos, como você fez a leitura aqui. Mas o bolsonarismo e os partidos associados ao bolsonarismo, não os partidos, mas as figuras, né, elas foram derrotadas também. Agora, o desafio que aparece a partir dessa leitura é que essa centro-direita, ou essa direita fantasiada de centro-direita, ela vai querer dominar o discurso anti-bolsonarista. Como é que você, como um integrante da comunicação do PT agora, que vai formular as políticas nacionais de comunicação, olha para esse desafio, que é um desafio basicamente da comunicação? Como entrar nesse embate para ganhar o espaço? E acho que você pode dizer também como é que entra o Lula nessa história toda, mais uma vez, né? Porque a gente está afunilando de novo a história brasileira. À medida que eu vou vendo o noticiário, vendo o resultado das eleições, Gilmar, eu percebo que 2022 vai ser o grande momento do país tomar uma decisão. Ou continua indo para a catástrofe gerencial, ou retoma a soberania e a democracia. Fala para a gente. Então, eu preciso deixar claro, a história do PT, a história do presidente Lula, iniciou justamente num período de democratização do país, redemocratização, que foi fim da ditadura e começa os movimentos de reivindicação por mais salários, mais emprego no ABC. E essa história, então a defesa da democracia para nós, ela é fundamental, essencial, porque é a origem do PT. Nós somos contra a ditadura, e foi lá que eu comecei ainda garoto. Mas a gente enxertava isso. O PT teve uma capacidade de defender a democracia, defender as ideias, mas com direitos, das pessoas poderem ter direitos, direito de comer, direito a emprego, direito a salário, direito à saúde, a uma educação de qualidade, direito a uma alimentação na mesa todos os dias saudável. Então, e é isso, essa essência o PT não perdeu. Isso é a razão da existência do PT. Então, você falar de uma frente antifascista, nós temos que fazer essa frente antifascista. Conte conosco e nós vamos continuar nessa frente antifascista. Mas o PT não pode se misturar numa frente onde tira direitos, onde o povo não participa desse banquete desses neoliberais, que não querem o Estado fortalecido para poder atender a população, aquela que mais precisa. Então, o PT não pode se confundir com isso. Nós não podemos ser a cereja do bolo desses neoliberais. O PT não pode prestar esse serviço. E quem consegue liderar este movimento, e aí já respondendo sobre a questão do Lula, é o Lula. O presidente Lula, ele é o único neste país que consegue fazer uma frente, sabe, uma frente que engloba a defesa da democracia, a frente antifascista, mas uma frente que garante o mínimo necessário para as pessoas poderem viver.
que coloca o povo nesse projeto. A grande questão é essa, é colocar o povo nesse projeto, colocar nossa soberania nesse projeto, colocar a defesa da Amazônia nesse projeto. Porque não adianta, o nosso problema não é só o Bolsonaro, sabe? Como é que, você acha que o PT vai estar em algum momento alguém que concorda com o desmatamento da Amazônia? Alguém que desmonta a nossa indústria? Alguém que desregulamenta todo o mundo do trabalho? Alguém que quer privatizar o sistema, a saúde, a educação? Nós não podemos dar nesse projeto, gente. Não existe isso. Então, e tem pessoas de bem na sociedade brasileira, empresários, na sociedade civil, democratas, que também pensam isso, além dos partidos políticos. E tem só uma pessoa que consegue liderar isso, é o presidente Lula. E é evidente que, de novo, eles podem não deixar ele ser candidato. Então, a grande questão e é um debate que nós vamos ter que fazer, e a opinião do presidente Lula é fundamental nisso, qual que é o time disso? Sabe? Qual que é o time? Primeiro tem que ver se o Lula quer ser o candidato. Mas mesmo ele não querendo, ele não sendo, ele que tem que ser o articulador disso. Ele que consegue encantar as pessoas, encantar as ruas, encantar o povo. Ele tem esse brilho da liderança natural, dessa confiança. Então, esse papel está depositado a ele. E aí, o Haddad, o nosso governador, Jacques Wagner, a gente ajuda. Mas a Gleisi, o idealizador disso tem que ser o presidente Lula, que ele fez isso ele sendo candidato. E ele pode fazer isso mesmo ele não sendo o candidato. Então é isso que eu acho. E essa estratégia, ela tem que envolver, além de tudo isso que eu falei de sociedade civil, setor democrático, nós temos que cantar a juventude. E uma coisa que eu falei do Boulos tem a ver com isso. Nós temos que ver qual é o papel do Boulos. Eu não sou do PSOL, eu estou me metendo em outra seara. Mas o Boulos não é um problema só do PSOL hoje. O Boulos tem que ser tratado com carinho, como o Haddad tem que ser tratado com carinho. Sabe? Nós não podemos fazer dessas lideranças simplesmente uma... Imagina se é a pior dos mundos hoje, Haddad candidato a presidente e Boulos candidato a presidente. Você acha que é razoável? Já não foi razoável o Gilmar Tato aqui em São Paulo e Boulos, do ponto de vista da estratégia partidária, mas isso é disputa municipal, disputa de posição para necessidade de fortalecimento dos partidos. Agora, o projeto nacional de disputa de poder, disputa contra aqueles que vão tirar direitos, nós não, esse eu não é do... Isso vale para o Flávio Dino. Isso vale para o Flávio Dino. Isso vale por todos os problemas que tem para o Ciro Gomes. Vamos, sabe? Imagina o povo de Recife ouvindo eu falar isso do PSB estar nesse projeto. Eles vão me matar, entendeu? Aqui o PSB é o Márcio França, que flertou, assim, às vezes com o bolsonarismo, às vezes com o PSDB, é muito aliado ao PSDB. Então... mas nós temos que ser grande, pensar grande, e eu acho que a estratégia nossa tem que ser no sentido de criar essa frente e de envolver todos esses personagens para um projeto maior, que é fazer o Brasil a voltar a crescer e ter o respeito ao meio ambiente, de ser um país soberano, ser respeitado lá fora e, ao mesmo tempo, aqui, estancar a tirada de direitos e tentar devolver direitos que foram tirados nesse período todo. Gilmar Tato aqui no canal do Conde, a satisfação muito grande te receber, Gilmar. O pessoal está comentando aqui, eu vou trazer mais um lance de comentários finais aqui sobre você, olha só. Rejane Maria dizendo, merece minha gratidão por tentar quebrar a hegemonia do capital financeiro que comanda São Paulo e não pensa no povo que a habita. Para você, Gilmar Tato. Clara Maria dizendo, um grande exemplo para outros políticos, principalmente os que decretaram a morte do PT. Faça como Boulos, Manuela, Tato, Pedro Tourinho. Esses sim são dignos de nosso voto. E Lara Culpo, gigante, evoluído, exemplar, solidário, saiu ainda maior. Gilmar Tato, bom, vamos pensar então, junto contigo aqui, todos nós aqui do coletivo
da gente que está aqui nas redes sociais, tentando entender o que está acontecendo com o Brasil. Acho que tem um trauma muito grande ainda, tem um medo, você falou que o povo voltou com medo, é preciso se libertar desse medo para realmente produzir uma frente poderosa em 2022. E só lembrar, e fechando já o bloco final, passando para você se despedir, tem de lembrar que o PT não tem dono, né, Gilmar? Tudo é colegiado no PT, né? Não é da vontade individual de um, de outro. Evidentemente, a palavra do Lula tem um peso maior, por todas as razões que nós possamos postular aqui, mas existe essa questão que é a democracia interna do PT, e que pode, às vezes, realmente, enfim, deixar um processo mais complexo, né, de construção do consenso. Mas, evidentemente, eu vou querer que você se despeça aqui do nosso público, deixando essa mensagem de esperança aí para um processo novo político que pode estar se estabelecendo. Eu acho que o Boulos e essa candidatura do Boulos, Gilmar, indo para o segundo turno, com o seu apoio, o apoio de vários, do Dino, do Ciro, da Marina Silva, quer dizer, ele mexe no tabuleiro, né? É importante a gente ter a consciência disso, né? Gilmar Tato. Não, agradecer todos os comentários das pessoas, cumprimentar o Pedro Torinho, que se passou aí rapidinho, que foi nosso candidato a prefeito de Campinas, que fez uma campanha maravilhosa, teve 20% de votos, por pouquinho não foi para o segundo turno, e é uma liderança, um vereador nosso lá, um médico, e tem um futuro brilhante também. Isso que é bom na política, né? Você vê a Manuela, você vê a Marília Reis. Então, a gente tem que renovar também muito isso. E o PT também ele tem que se renovar internamente. Nós temos que buscar novos mecanismos de consultas, sabe, usar mais a rede social, mesmo as consultas através da internet, nós temos que fazer, organizar isso, para que mais gente participe do processo de debate. Nós temos que abrir um processo, assim, com esses partidos todos, até porque tem a causa de barreira e o fim das coligações proporcionais. Nós temos aquelas prévias que os partidos fazem, nós temos que fazer as chamadas primárias. Nós temos que começar a inovar e pensando coisas novas na política. A esquerda tem que dar exemplo disso e o PT tem que puxar isso. O PT teve a capacidade de colocar paridade em relação às mulheres, de colocar a juventude nas suas direções. Então, os setoriais, vários setores, tudo isso foi uma inovação, independente da legislação. E agora o PT também tem que criar novos mecanismos de consultas. Você tem razão, o PT ele só é grande e tem essa força, tem o Lula só, mas não é por causa disso, não, porque ele consegue ser um partido democrático, que debate internamente, que discute, que nós não podemos romper o pacto partidário, que essa também. Democracia é isso, você debate, discute, diverge, mas depois quando decide tem que seguir, senão não tem sentido, aí não é democracia, aí não precisa você perder tempo para fazer o debate. Então, rediscutir o nosso pacto partidário é fundamental para manter a unidade partidária, verificar o papel dos movimentos sociais, esses novos movimentos que estão aparecendo, essas novas, em função das novas tecnologias, novas forças de trabalho, como esses aplicativos, entregadores, tudo isso nós temos que pensar, repensar. O Brasil hoje, a cidade de São Paulo é uma cidade de serviço, você não tem mais aquele operário clássico na época do início do PT. Então, o único jeito é debater e democratizar cada vez mais o PT e, ao mesmo tempo, criar novos mecanismos de consulta, que é assim que a gente vai continuar sendo grande. E o PT, de novo, sabe, pessoal que está, os petistas aí, eu sei que é difícil passar por um processo desse de eleição, de derrota. Primeiro que não entra nessa que a mídia fica falando que o PT saiu derrotado, acabado. Não é verdade, não é verdade. Nós gostaríamos que fosse melhor. Também não é verdade que a gente teve uma puta vitória. Não é verdade. Mas, gente, eleição 2020 é uma coisa, eleição 2022 é outra coisa. Não sabe, fiquem tranquilos, o que nós temos que fazer é organizar, fazer a nossa parte, que os frutos serão colhidos se a gente plantar em terra fértil e cuidar nesse processo todo até 2022, nós vamos voltar a governar o país com certeza. E agradecer, viu, Conde? Agradecer o espaço, cumprimentar todo o seu pessoal, todo o pessoal aí que está acompanhando, e a gente está aí na luta, tá sempre à disposição, é sempre agradável falar com você. Olha o sorriso do Gilmar Tato. Como é que alguém com um sorriso desse saiu derrotado de uma eleição?
Gilmar, eu quero te agradecer imensamente, você honra a democracia brasileira, a tua postura foi absolutamente esplendorosa, o apoio que você teve para o Boulos, imediato, a solidariedade que você teve com essa militância, que ficou um pouco confusa no primeiro turno, mas no segundo turno estava ali, você estava firme. Foi impressionante ver sua atuação, você se tornou uma figura realmente de dimensão nacional. Não que você não fosse, mas agora você se tornou mais conhecido. Quero te dar os parabéns, te agradecer imensamente, agradecer o público que acompanhou aqui essa entrevista com o Gilmar Tato. E até a próxima, meu querido. Em breve, se Deus quiser. Tchau. Abraço. Grande abraço. Valeu, gente.